comércio de pequeno porte. A autoria é do Executivo Municipal, que é do Prefeito Municipal de Campinas, e os relatores desse parecer do CNDU é o arquiteto Alan Cury, o arquiteto Fábio Berneus, o arquiteto Fidelis Astro, o arquiteto Fuad Cury e o arquiteto João Verde. A data da nossa reunião foi dia 7 de maio de 2015. O conteúdo, vamos diretamente ao parecer. Sabedores de que esta forma de aprovação não é inédita no Brasil, usufruímos da rede de relacionamentos do Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil para solicitar opiniões e vivências que possam colaborar com a assertividade do sistema em Campinas. Particularmente, entendemos como nobre a intenção do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Campinas ao buscar formas de agilizar procedimentos de aprovação e licenciamento de novas unidades habitacionais e comerciais de pequeno porte, uma vez que estas atividades representam, entre parênteses, 80% do volume de aprovações mensais no município. E deslocá-las do centro nervoso da Secretaria de Urbanismo certamente otimizará as atividades do diminuto quadro de servidores públicos nessa função, podendo estes se dedicarem com mais afinco e celeridade às avaliações de incorporações e obras de maior monta, que geram mais empregos e divisas ao município. Também entendemos como nobre a intenção em privilegiar os bons profissionais, que, independentemente de qual regra esteja vigente, sempre trabalham no estrito senso da lei, acabando por vezes penitenciados pelo mercado por não aceitar sobrepor a legislação e liberar obras e usufruto do imóvel objeto sem que cumpridas todas as tomadas burocráticas e morosas necessárias. Porém, Campinas, o maior entrave na aprovação advém da falta de clareza, objetividade e sistematização das leis urbanísticas, que, por sua vez, estão em processo de revisão e atualização. Dessa forma, aplicar a aprovação responsável dará margem a interpretações subjetivas, podendo serem aplicadas punições severas das mais variadas formas, por perseguições ou desafetos pessoais. A opção pela aprovação responsável ou pelos trâmites atualmente existentes traz diferentes formas de escolha do profissional, privilegiando negociações diversas entre o cliente e o profissional, trazendo concorrência desleal ao mercado. Já o processo de aprovação atual minimamente atende ao registro histórico da evolução da cidade e de suas edificações, evitando ainda que, precariamente, prejuízos futuros de grande monta à sociedade e à vida na cidade. Ao optar pela aprovação responsável, o profissional corre série de riscos, motivados pela dificuldade em buscar informações de restrições sobre lotes urbanos, quando as exigências de decreto de utilidade pública e diretrizes municipais que não são indicadas nas fichas de informação. Algumas tentativas similares foram aplicadas nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador, todas sendo revogadas ou postas em desuso, conforme relato de colega. Primeiro, em 1988, no Rio de Janeiro, tivemos uma lei similar que foi revogada na primeira troca de gestão por nove dos inúmeros despachantes de projetos em nosso município. Com essa lei em vigor, o mercado paralelo foi desmantelado, o que foi positivo, mas não suportou a força daqueles prejudicados. 2. Em Salvador, os profissionais acabaram por optar pelos trâmites normais por uma série de fatores que traziam insegurança a eles, além da complexidade e dubiedade das legislações urbanísticas municipais. Naturalmente, a aprovação responsável caiu em desuso.
É unânime entre vários profissionais consultados que uma legislação como essa valoriza os profissionais e a profissão, apenas não sendo desejada antes da promoção de revisões das leis urbanísticas de forma objetiva e sistemática. Responsabilizar o profissional sem que o poder público atenda a essas prerrogativas poderá ser danoso ao profissional e à sociedade. Portanto, nosso parecer é desfavorável à aprovação desse projeto de lei complementar antes que sejam promovidas as revisões das leis de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo e código de obras. Aqui, depois a gente acrescentou também até a questão do plano diretor na nossa discussão. Esse foi o parecer que foi montado, a gente trouxe para a nossa reunião ordinária no início do mês, acho que foi dia 13, se não for a memória. 15 dias atrás. E aí levantou-se muita questão. Então, muita gente questionou, aqui, lógico, é questionável, está colocado algumas coisas no parecer, mas, em suma, nossa discussão deu assim: o mérito é extremamente perfeito, é inclusive o que todos nós, unânimes na reunião, aprovamos. Porque não acho que essa sistema de aprovação responsável seria muito legal. O que nos preocupa é exatamente essa estabilidade na nossa legislação urbanística, que a gente sabe que as análises, muitas vezes, a própria legislação, ela deixa muita análise de forma subjetiva. A gente sabe disso, tanto nos inúmeros procedimentos que vocês lá internamente tomam muitas vezes para contornar determinadas situações, até pela defasagem. Há esse risco disso, muitas vezes, acontecerem problemas com o profissional em si mesmo. Aí há uma segunda questão que a gente levantou aqui, que muitas vezes a gente tem os profissionais responsáveis e a gente tem os profissionais irresponsáveis. E isso, o que pode trazer também do lado do mercado? Se a gente faz uma opção para fazer mesmo uma residência que tem, às vezes, prolonga um pouco mais o prazo de aprovação, e a gente ter profissional, por exemplo, que fala assim: olha, eu aprovo para você em uma semana, e o outro vai te falar, eu te aprovo em 2 meses. Evidentemente, isso vai gerar custos diferentes, e nisso que a gente falou que é a concorrência desleal. Mas, no fundo, o mérito é exatamente esse. Aí, para a gente não ter dúvidas, a gente achou muito interessante conversar com o setor, uma vez que o setor sempre abriu as portas, sempre para a gente poder conversar e trocar ideias exatamente disso, antes de a gente fechar qualquer posição do pleno, fechar qualquer posição sobre o parecer. Há também discordâncias internas, pessoas que são a favor, pessoas que são desfavoráveis. Então a gente achou por bem, não temos essa reunião e convidamos a participar. E ficamos gratos mais uma vez pela sua presença. Alguém quer fazer algum questionamento, algum comentário? Não, isso não é obrigatório, né? Você vai continuar com as 2 aprovações. Né? E você, lá no DU... O 3, né? Você vai continuar com o método tradicional, manual, você vai ter o HD online, que já está. Sim, e vai ter esse que é expresso demais, né? É expresso, mas também poderá ser online. Tá. E uma dúvida, os técnicos da SEMURB estarão à disposição para tirar dúvida do Isso já é um profissional? artigo da própria lei de SPB, virtual. No artigo 7, você vê que a Prefeitura coloca à disposição, que a nossa intenção é que ele acerte, não que ele erre, né? Que ele tenha a possibilidade de fazer, mas sem errar. Profissional, né? Então, no artigo 7, a Prefeitura Municipal de Campinas reserva o direito de a qualquer momento proceder à análise, setor de análise de projetos, através de seus técnicos, estará à disposição para sanar as dúvidas contra a legislação vigente. Essa disposição seria a pessoa chegar a consulta. as informações do juiz
Ou teria que requerer, esperar que eles conheçam? É uma consulta normal, o senhor faz consulta em qualquer projeto, o senhor vai lá e pede uma consulta. Você tem dúvida, É, antes de aprovar, está inseguro, você vai lá, consulta. É que a lei diz que está à disposição. Agora, precisa ver se você chega lá já obtém Nós já Mas você tem que marcar horário, né? Nós Tudo discutimos lá isso tem que marcar internamente, até a horário. possibilidade de fazer um rodízio de plantão dos engenheiros que estejam lá todo dia, né? Porque só o atendimento de balcão, eu não posso exigir deles o conhecimento da tecnicidade do engenheiro que vai aprovar o projeto, não vai ficar. Então a ideia é que se tenha um acesso dessas pessoas que estão ao balcão, que ele acione 2, 3 engenheiros que estarão naquele dia trabalhando, mas estão à disposição para esclarecer esse tipo de dúvida. Eu queria lembrar que, na verdade, nós estamos falando de uma topologia bastante simples, né? Nós gostamos. Se você pegar toda a complexidade da nossa lei hoje que eu reconheço, vocês sabem que eu defendo uma legislação já que fosse, inclusive, reformada já, que não aguardasse. Eu defendo a temporalidade, ou uma legislação que fosse ainda transitória, como eu disse ao nosso setor, que também aprova. Lembrar que essa tipologia que nós estamos propondo, no H3, CSE, não há dúvida interpretativa. Você não precisa de um dado, você não tem um estudo específico. Nós já previmos que se vocês tiverem alguma restrição na ficha de informação contra a sanada, contra o DEPAT ou contra o DEPAT, vocês terão que tratar isso no devido à secretaria, né? Então já se prevê aquilo que a ficha de informação não contempla, vamos dizer assim, né? Ou que ela não esclarece. A ideia aqui realmente é motivadora. A Anitta disse, é uma alternativa. O que se procurou aqui não foi copiar coisas do passado que nós não sabíamos mesmo. Na verdade, foi uma discussão com essa ONG que nos oferece essa consultoria através desse projeto juntos, é que surgiu o desafio de como acelerarmos. A justificativa pelos 80% de hora trabalhada nossa, dedicada à tipologia mais simples, no meu entender, ela é a grande dicotomia, é a grande visão transversal que eu acho que uma secretaria não devia ter, né? Perdendo um grande tempo com coisa mais simples, né? Ao invés de poder trabalhar com uma coisa mais complexa e dar um atendimento melhor a vocês. Então a tônica foi essa, né? Não sabíamos de experiência anterior, não sabíamos mesmo. E aí surgiu então a visão que nós estávamos discutindo numa noite, como é que imposto de renda eu posso fazer assim e não posso, né, deliberar que se faça um projeto e depois se justifique, né, ou se verifique. Quanto à visão do apenamento, também não é o objetivo disso, em aspecto algum. Entretanto, se nós não tivermos, aí sim você vai proliferar um distúrbio inadequado e irreversível, né? Então, eu não vejo a mínima possibilidade de um profissional de vocês, 99% dos arquitetos que nós temos em Campinas, projetistas e executores, que tenham alguma dúvida hoje numa tipologia H3 até 2.500 metros quadrados, que ele vai ter que declarar que ele não precisa do licenciamento ambiental, portanto ele não estará trabalhando com menos de 500 metros cúbicos de terraplanagem, estará trabalhando com menos de 2.500 metros quadrados de área construída num pilote, não passa por um estudo específico. Se bobear, não vai precisar nem de consulta sanada, estamos estudando a possibilidade de não ter sanada nem no início nem no fim, porque não é o tipo de tipologia que necessitaria uma consulta em termos de demanda de recurso hídrico. Se você for para a parte de serviços de comércio, é uma tipologia de 500 a 1.000 metros quadrados. Se falarmos que temos que pensar num pomar, não tem cabimento algum, embora ele faça parte do regulamento, não é esse tipo de edificação que tem a restrição de pomar. Portanto, eu francamente eu não entendo o receio, porque ele não cai, ele, infelizmente, ele faz parte da simplicidade da lei, que ela é clara. A parte clara da lei é na tipologia de simplório, né? Como já não é no CSE, já não é em outras tipologias que permitem vários tipos de uso. Então, na verdade, me surpreende, mas não há problema nenhum, nós estamos aqui para discutir. Eu acho que o gestor público não é para fazer para ele, o prefeito, nós temos que fazer para aquela classe, né, e para a população que exerce essa atividade e esse direito dentro do solo público. O nosso aqui é contributivo e estaremos sempre abertos a qualquer modificação e sugestão por parte de vocês. Tá?
Eu acho que cachorro mordido por cobra tem muito de linguiça. Eu estou atuando no mercado há mais de 30 anos, e eu não sei. E cada vez muda alguma coisa, muda alguma regra, muda alguma ordem de serviço e as coisas acontecem de outra maneira. Por outro lado, a legislação é tão complexa que sempre tem alguma coisinha, algum rabinho, a guia, não sei o que, o baixamento de guia, a esquina, sempre tem alguma coisa para pegar. Eu não me sinto à vontade de aprovar um projeto dessa maneira. Como eu não me sinto à vontade mais de ir lá na prefeitura, ter uma informação verbal, sair de lá, passar a informação para o meu cliente, e depois a outra pessoa que vai analisar o processo dizer que não é nada daquilo, que eu não entendi, que jamais a prefeitura ou alguém poderia falar daquela maneira ou dar aquele tipo de explicação. Eu já vivenciei isso 2 vezes, eu não quero vivenciar a terceira. Já vivenciei 2, inclusive o cliente comprando terreno para fazer o projeto e depois quase tendo que voltar atrás. No fim a gente conseguiu acertar, você acabou dando certo, mas foi um desgaste, um nervosismo, uma coisa que eu passei na época inesquecível. Então, enquanto a legislação não for clara, não for objetiva, eu não vou me sentir à vontade de dar encaminhamento no processo dessa maneira. Eu acho que, por outro lado, é muito fácil a prefeitura vir com uma proposta dessa de fazer um projeto simplificado, no caso, já foi elaborado na época a proposta para poder simplificar o andamento. E a gente vê hoje em dia, praticamente 20 anos depois que o projeto simplificado está em uso, que não simplificou nada. Porque é um absurdo o que a gente já viveu na prefeitura de demorar 3, 4 meses para aprovar um projeto e depois ficar o projeto aprovado, a taxa paga, o DIC feito e demorar 4 meses para ser emitido um alvará de construção. Anos atrás, com essa questão de mudança de prefeito, caindo entre a outra, que aconteceu isso com 2 residências. 4 meses para ser elaborado, para ser preenchido o alvará de construção. Então, eu acho o seguinte, me valorizar como profissional, eu ser valorizado e reconhecido como valorizado, é a prefeitura dar um jeito de botar gente lá, pessoas competentes, para analisar aquilo e fazer a legislação ficar mais compatível. Eu já tive projetos aprovados em Araçatuba, no Presidente Prudente, nós retiramos uma planta aprovada da casa no mesmo dia. Protocolei de manhã, fui chamado na hora do almoço para lá fazer uma análise, fui embora, fiz as correções, tirei as cópias, entreguei e falaram assim, só pode passar no final do dia. Eu pensei que eu ia passar lá para ver, para saber de andamento, para alguma coisa. Cheguei lá, tinha uma alvará de construção, estava preenchido, foi entregue. Então, eu não estou pedindo para ser aprovado no mesmo dia que o Campinas. Mas é um absurdo demorar 5, 6 meses para aprovar um projeto de uma casa. Como a questão da regularização. O ano passado, 2, 3 regularizações que a gente fez, 1 ano para sair o projeto de regularização aprovado, sem nenhuma observação. 5, 6 meses para um projeto ser anexado às plantas anteriores, quando existe alguma reforma. Então eu acho que o que está faltando, desculpa secretário, está faltando é organização dentro da prefeitura, está faltando empenho para pôr aquilo para funcionar. Uma cidade como Campinas, o tamanho de Campinas, tem aquele número diminuto de funcionários trabalhando numa secretaria tão importante como a Secretaria de Urbanismo, porque eu acho que é uma das secretarias que mais faz rodar a cidade, mais faz entrar dinheiro dentro da prefeitura, com tudo quanto é tipo de taxa, eu acho que tinha que ter um maior empenho para aquilo funcionar. Eu não vou dar andamento em processo nesse projeto simplificado dessa maneira se isso daí for aprovado. Eu não me sinto à vontade. Eu não vou depois, se qualquer problema, não vai dizer depois, é sua incapacidade, você marcou bobeira, você não teve capacidade para ver tal vírgula na lei, ou tal ponto de vírgula. Eu não me sinto à vontade. Porque isso já aconteceu várias vezes com outros clientes,
com amigos, que, por exemplo, condomíniozinho, dá entrada a 2, 3 projetos de condomínio, um ao lado do outro. Cada um vai com uma pessoa analisar na prefeitura. Cada um pede uma coisa diferente da outra. É o mesmo projeto, é a mesma coisa, a gente está partindo disso. Então eu me sinto à vontade, se eu